não tem crise na cidade de Itabira, não tem nem crise na prefeitura. Tem na prefeitura uma necessidade emergencial de readequar receita com despesas. No dia 30 de maio, a Prefeitura de Itabira publicou um decreto com medidas de austeridade para enfrentar a queda de arrecadação do município, puxada principalmente por uma baixa no ICMS e também na arrecadação da CEFEM. Por isso, viemos aqui hoje conversar com o prefeito Marco Antônio Lage para entender o momento econômico vivido pelo município e também quais são essas medidas de austeridade que estão sendo adotadas pela administração municipal. Bom, Marco, no dia 30 de maio, a Prefeitura publicou um decreto prevendo algumas medidas de austeridade, de contingenciamento diante do cenário econômico que Itabira vem vivendo. Dentro disso daí, eu queria que você começasse falando para a gente qual que é a origem dessa crise financeira da Prefeitura e, na sua avaliação, qual o fator que provocou esse período de contingenciamento aqui no município. Olha, tem várias prefeituras do Brasil todo fazendo contingenciamento de gastos. O governo federal está fazendo contingenciamento de gastos. O governo estadual, o governo Zema, está fazendo contingenciamento de gastos. E várias prefeituras grandes e médias, prefeitura de Contagem, várias prefeituras têm feito isso. E os municípios mineradores, principalmente, já estão sofrendo consequências com relação ao preço do minério, a cotação do preço do minério no mercado internacional. Então, a queda só com relação à CEFEM, dos municípios de uma maneira geral, é entre 14% e 20% neste ano de corte de CEFEM, de impacto sobre o CEFEM. Itabira não é diferente. Itabira ainda, a revisão do orçamento ela é necessária porque, além dos valores do CEFEM no mercado internacional, nós temos outros impactos, como a redução agora, nesses primeiros meses do ano, também da produção de minério na cidade, em função do fechamento da mina Cauê, em função das chuvas que reduzem os volumes de produção nesse período de ano. Então, aqui também a gente está chegando numa queda de CEFEM projetada para este ano em torno de 40%. Somado às outras reduções de ICMS, das outras fontes de recursos de renda do município, nós estamos projetando uma queda, uma diferença de receita de 2025, este ano, com relação a 2024, de um pouco mais de 20%, o que dá 186 milhões a menos no orçamento de 2025, com relação a 2024, com relação ao que foi projetado na LOA, na lei orçamentária, para 2025. Então, o que a gente tem que fazer como bom gestor? Nós temos que fazer adequações orçamentárias. É isso que nós estamos fazendo neste momento. Nós já havíamos feito uma previsão, mas essa previsão ela só foi feita depois de setembro, outubro, depois que a LOA, a lei orçamentária, já tinha sido encaminhada e aprovada na Câmara. Então, desde o início do ano, nós estamos trabalhando com os secretários, com a nossa estrutura de gestão pública aqui, para redução, para fazer a readequação do orçamento. Em janeiro, nós fizemos um workshop, uma reunião com 60 lideranças da Prefeitura para melhorar a eficiência, para encontrar quais as melhores eficiências, quais as áreas que poderíamos reduzir custos, cortar desperdício, cortar excessos, e vem sendo trabalhado isso desde o início do ano, mas agora, efetivamente, com a confirmação de uma queda desse orçamento, nós estamos promovendo medidas mais rigorosas, mais austeras, para que, de fato, a gente possa terminar o ano sem grandes consequências para a sociedade de uma maneira geral, mas principalmente fazendo a gestão correta do recurso público sem gastar mais do que a gente arrecada. Esse é o princípio básico da boa gestão, seja na iniciativa privada, seja na gestão pública. Não se pode gastar mais do que se ganha, do que arrecada, seja na casa da gente, na vida pessoal. Então, esses são os princípios básicos e nós estamos aplicando ele aqui agora no nosso município.
Ô Marco, em relação ao funcionalismo público, né, a gente sabe que o servidor efetivo de carreira ele está ali resguardado pela estabilidade. Porém, em relação aos cargos comissionados, há uma possibilidade de corte no número de cargos comissionados aqui na Prefeitura? Há também, na verdade, a readequação é 360 graus. Claro, naturalmente, o que nós estamos priorizando e protegendo são as políticas públicas sociais, né? Isso é prioritário: educação, saúde, assistência social, esporte, saneamento, as obras de saneamento básico, obras de uma maneira geral que já estão encaminhadas, elas vão continuar. O que a gente está readequando é cortando excessos, e quando você diminui o tamanho do seu investimento, dos seus recursos, naturalmente você diminui também a estrutura para poder operar. Quanto mais dinheiro tem, mais estrutura você precisa ter para poder desenvolver e fazer gestão dos projetos de uma maneira geral. Como você vai ter menos projetos, como você está encolhendo um pouco o orçamento, é natural também que a força de trabalho, a mão de obra para tocar todos os projetos tenha uma menor necessidade, e aí tem que cortar aí também, né, de forma técnica, de forma correta, mas todas as áreas, 100% das áreas, precisam ter um compromisso com a maior austeridade, com a contribuição, com os cortes necessários para a gente fazer o ano e fechar o ano dentro da responsabilidade fiscal. Existe uma previsão de quantos cargos comissionados podem ser cortados, ou isso ainda não está definido? A orientação é fazer um corte de 30% geral do orçamento, né, de todas as estruturas da Prefeitura, o que inclui também, o orçamento inclui também o corte de cargos comissionados, de terceirizados, de frota, né? Em momento que a gente está em plena atividade, na efervescência de operação dentro da Prefeitura, como nós tivemos nos últimos 4 anos, no primeiro mandato, você oferece naturalmente as melhores condições de trabalho, né? Sobretudo o trabalho interno, o trabalho da gestão pública. Em momentos que precisa enxugar, nós temos que fazer mais sacrifício, cortar frota, a gente criar soluções de logística, cortar cargos, para que a gente não possa comprometer quem mais precisa na ponta. Então a premissa principal é essa: vale a pena fazer um sacrifício interno, cortar cargos, por exemplo, que eu sei que é duro para muita gente, né, que precisa de trabalhar, mas ao mesmo tempo nós vamos estar priorizando na ponta quem mais precisa, né? Educação, saúde, assistência social, saneamento, ou seja, aquilo que o público mais demanda do serviço público e precisa de qualidade do serviço público para sobreviver bem, isso nós vamos estar mantendo dentro dessa lógica de quais são as prioridades da Prefeitura nesse momento. Em relação ao servidor efetivo, a folha de pagamento da Prefeitura, devido a essa queda de receita, há o risco, por exemplo, de ter atraso no pagamento do salário e de outros benefícios para o servidor efetivo? Não tem risco nenhum de atrasar salário. É importante frisar que nós estamos num processo de readequação de orçamento para que a Prefeitura rode bem. A Prefeitura vai rodar mal, vai haver caos se não tiver gestão. Então, nós estamos tomando cuidado exatamente, fazendo todas as projeções, todos os cálculos, todos os cortes necessários, que são necessários, né, na época, em momentos de crise, e para não comprometer o básico. Então, atrasar salário, atrasar pagamento de fornecedores, isso é resultado de má gestão. Então, o que nós estamos fazendo é uma boa gestão para não comprometer quem trabalha, principalmente, e para não comprometer quem está na ponta que precisa do serviço da Prefeitura. A merenda escolar, nós não vamos comprometer a merenda escolar, nós não vamos comprometer o trabalho na educação, os investimentos em educação, os investimentos em saúde, nós não vamos cortar médicos, nós não vamos cortar medicamentos, nada disso vai estar comprometido. Isso é prioridade do nosso governo e continuará sendo. O que nós estamos cortando são excessos, né? Principalmente, eu sempre digo aqui, crise, isso em qualquer lugar, às vezes é oportunidade, né, para que a gente melhore a nossa gestão dos recursos. E é o que a gente está fazendo nesse momento. Marco, a gente também vive um momento que a gente fala muito da questão da exaustão mineral aqui no município. E esse momento que a gente tem essa queda de receita, até impulsionada aí pela questão envolvendo a CEFEM, o ICMS,
serve também de um alerta dessa necessidade para a diversificação econômica e o desenvolvimento econômico do município. Toda vez, todo município, todo território, toda cidade que depende de uma única fonte de renda, como é o caso de Itabira, que depende da mineração, que depende de uma única empresa, né, e de sua cadeia produtiva ali, sua cadeia de fornecedores, toda vez que esse setor sofre algum tipo de crise, respinga e impacta fortemente na cidade, no município. Então este é o risco da monoeconomia. Então quando a gente fala em diversificação econômica para Itabira, e muita gente me fala, não, a diversificação econômica não precisa de correr tanto, porque o minério não vai acabar assim. Já outros momentos já propagaram o fim do minério, não aconteceu. Itabira 2025, agora 31, agora foi para 41. Isso aqui vai ter muitos anos mais de minério. Tomara, pode ser que tenha, mas isso não significa que nós temos que cruzar os braços e não trabalhar pela diversificação econômica. Itabira tem que diversificar a sua economia, nós temos que carregar nossos ovos em cestas diferentes, porque se tiver exaustão mineral, nós vamos estar preparados. Se não tiver, nós vamos estar mais preparados, nós vamos estar mais protegidos para situações de crise do minério. Porque aí, quando tiver uma crise, não impacta tanto. Nós temos uma economia diversificada, não impacta tanto. Uma cidade do Mato Grosso, que vive em função da soja, se tiver uma crise climática, por exemplo, uma praga na safra que comprometa a safra, ou se a queda da cotação da soja no mercado internacional cai, essa cidade sofre o que Itabira sofre hoje. Vai dependendo de uma única produção, de um único setor, né, da economia, e do que qualquer crise que abate sobre aquele setor vai impactar aquela economia do município. Itabira é a mesma coisa. Qualquer coisa que acontecer com o mercado de minério no mundo vai impactar sobre a economia de Itabira, e nós estamos sujeitos a crises também. Então, em função exatamente da falta de uma economia não diversificada. É por isso que nós temos que lutar permanentemente pela diversificação econômica em Itabira, independente se vai ter mais prazo ou se não vai ter mais prazo. E falando dessa questão da diversificação econômica, Marco, eu queria que você citasse para a gente alguns projetos que a Prefeitura vem conduzindo justamente visando essa diversificação econômica e, consequentemente, fortalecendo a economia, até para que não precise passar por situações como essa de fazer um contingenciamento para uma crise que envolve o setor mineral. Nós estamos com o programa Itabira Sustentável, que é o melhor programa de investimentos, de projeção de diversificação econômica que já existiu no Brasil e de relacionamento entre empresa mineradora e comunidades e prefeitura. É o melhor programa, já completamente super bem estruturado, com a ajuda de consultoria internacional, já por 3 anos, né? Não é uma coisa, é muito profissional, e que projeta 61 investimentos diferentes, 61 projetos para a diversificação econômica de Itabira, estruturantes para a cidade. Alguns já foi feito, como a Faculdade de Medicina, que vai receber agora investimentos da Vale para conclusão dos seus laboratórios, o que vai transformar a Escola de Medicina da FUNCESE, a Faculdade de Medicina da FUNCESE, uma das melhores do Brasil, né, principalmente pelos investimentos nos seus melhores laboratórios. E temos projetos, por exemplo, como a usina de tratamento de resíduo, que já está sendo licitado agora, a empresa que vai fazer o projeto da usina de tratamento de resíduo em Itabira, que é fundamental, que moderniza muito o nosso tratamento de resíduo na cidade. Nós temos a rodovia, a duplicação da rodovia da 381 até Itabira, que desde o início do meu primeiro mandato, em 2021, eu venho conversando com o governo do Estado. Felizmente, tive uma reunião há 2 semanas, e o governo do Estado já está programando uma consulta pública agora até setembro, para que a gente possa criar a concessão e fazer a concessão e o projeto, para que ela seja um projeto que comece a alavanque a partir do ano que vem, o que é fundamental para Itabira, essa duplicação, porque nos coloca próximo da região metropolitana de Belo Horizonte. É estratégico essa rodovia para Itabira, é um investimento mais estratégico. Nós tivemos o tema da água do Rio Tanque, que não está no Itabira Sustentável, porque isso já vem sendo discutido através de um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público,
mas que também é um projeto estratégico, fundamental, chave para que Itabira se desenvolva, além de trazer de volta a água potável para as torneiras de todos os itabiranos, que aí a questão humanitária é fundamental, social, água potável nas torneiras de 100% da população, mas também para o projeto de diversificação econômica, a água é pré-requisito, não pode se falar em nenhum projeto de diversificação econômica sem água em abundância, sem oferta de água, né, para essas empresas que virão. E, consequentemente, no rastro disso, tem um novo distrito industrial, o projeto já está sendo concluído para ser montado na Fazenda Palestina, é um distrito moderno, ecodistrito, com conceitos mais modernos, próximo da estação de tratamento de água, da ETA Pinheiro, a nova estação da água do Rio Tanque. Então, também com essa oferta, com tratamento de resíduo, de lixo, de energias alternativas. Então, isso tudo está chegando, né, dentro dessa projeção de um novo distrito industrial para a nossa cidade, né? E o investimento em turismo, né? O master plan, o plano, macro plano, vamos dizer assim, do turismo para Itabira, também já está sendo desenhado para que nesse segundo mandato a gente avance fortemente nessa indústria do turismo, seja do turismo de Itabira, ou seja da zona rural, Carmo, Ipoema, Ribeirão, São José. Então tem muitas novidades, muitos investimentos nessas vertentes econômicas aí. E outras vertentes econômicas para a diversificação econômica projetada mais à frente um pouco, né? Um hub logístico, né? Um polo logístico em Itabira, para aproveitar melhor a Vitória Minas, que já tem ociosidade hoje. Claro que um projeto que depende da Vale, depende da participação da Vale em um projeto deste, mas a rodovia, a duplicação da rodovia e tornar Itabira esse corredor até a região metropolitana de Belo Horizonte vai permitir que, no futuro, a indústria da região metropolitana de Belo Horizonte, indústria de Contagem, de Betim, Santa Luzia, de toda aquela região, possa exportar seus produtos a partir de Itabira, a partir da ferrovia, a partir dos portos de Vitória, o Porto de Vitória, por exemplo. Então é um desenho de estrutura logística mais competitiva, né, do que o que existe hoje em Minas Gerais, que pode partir de Itabira. Então são estudos importantes nesse sentido. Polo médico que também avança, né, nós já estamos avançando já para ser constituído como macropolo de saúde, de atendimento ao SUS, o que nos dá para Itabira, que vai elevar Itabira a uma condição de assistência sanitária para quase 1 milhão de pessoas. Então a gente chama de turismo médico. Essa estrada também é importante porque nós vamos receber pacientes de Caeté, em vez de ir para Belo Horizonte, ele vai ser assistido pela estrutura médica de Itabira, o que vai requerer investimento na cidade, mais emprego, mais treinamento, mais especialização na área de saúde, constituir esse polo de saúde na nossa cidade, o que também vai promover e vai estimular a iniciativa privada a investir na saúde, nos laboratórios, nos equipamentos, nos centros de saúde também particular, se tornando um centro, mas que também presta serviço para o SUS. Então isso tudo, polo universitário em andamento, avançando, Unifei agora vai ter uma sequência diferente que teve dos últimos 16 anos, não só a repactuação que já foi feita com a Vale para terminar as obras agora nos próximos 1 ano e meio, mais ou menos, próximos 18 meses, 20 meses, para terminar as obras da Unifei e para o trabalho de pesquisa e desenvolvimento. A Unifei vai passar a fazer pesquisa, por exemplo, na área de aproveitamento da mineração circular, aproveitamento do minério, do rejeito de minério para a indústria de construção. Isso é feito fora. Nós estamos trazendo isso para Itabira, para a Unifei, efetivamente, depois de 16 anos, a Unifei que não deu resultado para Itabira conforme foi pensado nos primórdios, nós começamos agora a vislumbrar uma Unifei com resultado prático, concreto para Itabira. Então, todas essas iniciativas, no agronegócio também, o agro, nós já duplicamos a agricultura familiar, mas a fronteira produtiva da agricultura em Itabira, ela pode e deve crescer muito mais, né? Então, nós estamos estudando um centro tecnológico para a agricultura familiar, um centro de inovação para a agricultura familiar em Itabira, e uma produção mais em larga escala de alguns produtos como mandioca, como a banana já avançou bastante nos últimos anos,
Então, são vertentes econômicas que vai nos dar uma visão nos próximos, a curto prazo, muito melhor, e em 10 anos, Itabira já poder depender muito menos do minério, da mineração, da Vale, para que não aconteça o que acontece agora, por exemplo. Tem crise internacional, está pagando minério que já foi a $130 a toneladas, está viajando entre 90, no máximo $100 agora, caiu muito, caiu mais de 30% o preço da tonelada de minério no mercado internacional, e isso impacta a nossa receita, porque a gente vive hoje ainda em função exclusivamente de uma economia única, que é o minério de ferro. Omar, pensando numa questão da economia local aqui, por exemplo, desde que surgiu, né, esse assunto sobre contingenciamento, tem causado algum receio na população. Isso pode fazer também, além disso, né, tem a questão, como você disse, que pode impactar alguns funcionários públicos, pode impactar prestadores de serviço da prefeitura. Isso também pode fazer com que a população desestimule na compra do comércio local, com o intuito de segurar um pouco mais o dinheiro. E, consequentemente, com menos compra no comércio, também há um impacto na receita do município. A prefeitura trabalha com alguma iniciativa para tentar não desestimular o consumo no comércio local, por exemplo? Nós não acreditamos, porque não é crise econômica em Itabira. A gente tem crise na receita da prefeitura. É muito localizado isso. E, naturalmente, a prefeitura tem que ter a responsabilidade administrativa e de gestão de fazer readequações. Isso o prefeito responsável tem que fazer, né? Até porque é improbidade administrativa você gastar mais do que arrecada. Então, eu repito, como prefeito, como gestor, fiz isso a vida toda na iniciativa privada, estou fazendo isso na prefeitura, faço isso na minha casa. Então, nós e você tem que fazer isso, né? O cidadão tem que pensar o tempo todo em não gastar mais. Todo mundo que tem uma experiência de gastar mais do que recebe passa dificuldade com dívidas, e não é o caso de Itabira. Então não tem crise na cidade de Itabira. Não tem nem crise na prefeitura. Tem na prefeitura uma necessidade emergencial, urgente, e uma responsabilidade de gestão de readequar receita com despesas. Isso é muito focado na prefeitura. Então, não terá impacto sobre o comércio, sobre a economia local, porque Itabira continua em pleno emprego. A mineração não está reduzindo a sua produção. A Vale não está reduzindo produção em Itabira ainda. Pode ser que lá na frente, daqui a alguns anos, nós vamos nos preparar para isso, mas não é o caso disso agora. Então, nós temos muito emprego na cadeia, né, produtiva da indústria da mineração. Então, o que nós temos que trabalhar é readequar, é uma coisa localizada. Não vai impactar o comércio. O cidadão não precisa parar de comprar porque não tem uma crise nacional, não tem uma crise na economia, nem sequer tem uma crise na economia de Itabira. A cidade vai continuar acontecendo, normal, impulsionada, né, sobretudo, pela economia vigente, pela própria mineração e sua cadeia, né? Então vamos continuar com os hotéis cheios, com o comércio efervescente. Nós vamos ter um Natal maravilhoso esse ano de novo, né? Itabira se projetando como um polo comercial também da região. Então isso aqui é tranquilo. Claro, né, vamos ter uma redução dos quadros de mão de obra da prefeitura por necessidade, por responsabilidade, mas que são profissionais, trabalhadores que perfeitamente podem ser realocados no mercado. Então nós estamos trabalhando muito com essa realocação, com o nosso sistema de emprego. O Cine vai estar reestruturado para fazer o atendimento. Nós vamos entender todas as vagas, né, e propagar isso mais, dar uma assistência, né, inclusive para o trabalhador que estiver deixando a prefeitura, está deixando um fornecedor da prefeitura, um terceirizado, né, um comissionado, todos eles serão acolhidos para que eles possam buscar uma realocação, né, uma recolocação no mercado de trabalho. E esse mercado existe, esse mercado está aí, então não tem crise. Então é isso que é importante, a gente tem que cuidar da prefeitura como prefeito, ser responsável, às vezes medidas que não são tão agradáveis assim para quem sofre elas mais na pele, mas que são importantes, né? E lembrando sempre, não haverá impacto social, principalmente impacto social das pessoas que mais precisam,
nós vamos continuar cuidando. E falando especificamente dessas medidas que estão sendo tomadas para o contingenciamento, a saúde é sempre um tema bastante sensível. Haverá mudanças, por exemplo, nos convênios e nas relações com os 2 hospitais da cidade? Há uma previsão, por exemplo, de diminuição do repasse? Como é que isso vai impactar o atendimento dos hospitais? Nós estamos pedindo a todos os conveniados, todos os contratados, todos os parceiros da Prefeitura que façam o dever de casa. E repito, por experiência de gestão de muitos anos, toda crise ela é uma oportunidade de cortar excessos. E, naturalmente, tem excesso. Quando você vive em abundância, isso é na casa da gente, isso é em qualquer lugar. Quando você vive em abundância, quando tem dinheiro sobrando, normalmente os excessos vêm naturalmente, né? Não é nem por deficiência de gestão, não. Naturalmente, você acaba tendo mais gastos do que o necessário. Então, nós estamos realmente fazendo uma revisão de todos os contratos, de todos os convênios, né? E descobrindo no meio do caminho aqui que tem muito excesso mesmo, e que são excessos que precisam de ser cortados. Então a gente tem que cortar sem prejuízo, sem impactar a ponta que é o cidadão que mais precisa da Prefeitura. Em relação à educação, também há algum impacto que possa ser mais sensível, principalmente, né, no ensino municipal? De novo, algumas medidas estão sendo tomadas para readequar. Eu cito alguns exemplos. Por exemplo, merenda em casa, né? Mas nada. Por exemplo, nós não vamos diminuir vaga em creche, de jeito nenhum. Pelo contrário, nós continuamos com a nossa missão de manter sempre um número de vagas em creches 100% para não ter déficit de creche na cidade, por exemplo. Então, é a prioridade na primeira infância, absoluta. Mas há excessos que precisam ser cortados, né? Também nas áreas sociais. Merenda em casa é um bom exemplo, né? A merenda em casa foi instituída no meu governo porque foi detectado pelos educadores, pelos pedagogos, de uma maneira geral, pela nossa Secretaria de Educação, e muito bem detectado que as crianças voltavam das férias longas desnutridas, muitas delas desnutridas. E é verdade, é uma realidade social que nós temos também na nossa cidade, que nós temos no Brasil. As crianças, elas conseguem se alimentar melhor nas escolas e o período de férias, elas voltam com um déficit nutricional, e o que atrapalha o rendimento dela nos primeiros meses, até que ela se recupere de novo, né, do ponto de vista nutricional. Então nós instituímos a merenda em casa exatamente para combater essa deficiência de toda a época do pós-férias, né? E, claro, instituímos para 100% dos alunos da rede pública, né? 100% dos alunos sem restrição, porque a gente tinha recurso para isso. Agora, nós vamos restringir para os alunos do CAD único, aquelas crianças que realmente não têm comida em casa. Então, a gente dava isso para crianças de classe média que estudavam em escola pública, de uma maneira mais ampla, sem restrição. Agora a gente está fazendo um recorte, né, e priorizando a merenda em casa para as crianças do CAD único, para as crianças que realmente têm problema de alimentação em sua casa. Então isso já é um corte que não impacta e que mantém o programa, né, nutricional da Prefeitura, e que não vai prejudicar os alunos todos. Então é um corte legítimo e necessário de fazer. Da mesma forma, o cartão facilita. A gente identificou por renda média de família. Agora a gente está restringindo ao CAD único, necessário também, porque muitas vezes você tinha o facilita para pessoas que tinham a renda baixa, mas que não estavam numa situação de vulnerabilidade tão grande. Agora a gente foca na população mais vulnerável mesmo. Da mesma forma, o facilita trabalho. Quem tiver a opção de emprego, como a gente identificou nos últimos meses, no primeiro mandato, fizemos um balanço. Facilita trabalho é capacitar e empregar. Agora a gente identificou que uma parte significativa, né, não tinha a opção do trabalho e preferia continuar usufruindo, né, sendo um beneficiário do cartão facilita. Agora não. Se tem a capacitação, se tem o emprego e a pessoa recusa, né, o beneficiário recusa, ela terá o cartão cortado, porque o programa, o percurso social que a gente precisa fazer é a benemerência, dar o suporte emergencial,
né, dar o benefício, mas criar oportunidade para aquele cidadão ser incluído na sociedade, ser incluído no mercado de trabalho. Se ele tem essa oportunidade e ele não quer, ele pede o cartão, que também é um recorte legítimo que nós estamos fazendo. Então, é uma gestão dos programas sociais que nós temos, em todas as áreas, de maneira que a gente reduza o custeio desses programas, mas mantendo o impacto social dele, não comprometendo o impacto social que ele tem na sociedade e na comunidade. Marco, a gente tem também, dentro do calendário cultural aqui do município, 2 eventos que já se aproximam. Agora, em julho, tem o Festival de Inverno, em agosto acontece a Expoita. Vai haver uma redução no investimento desses eventos que acontecem? Até porque a gente viu que nos últimos anos, por exemplo, o Festival de Inverno recebeu investimentos robustos, a Expoita retornou também com um bom investimento. Como é que fica a produção desses eventos? Da mesma forma das outras áreas todas, nós temos que sair da caixa e ser mais criativos e continuar fazendo os projetos. Cultura em Itabira é estratégico, né? A cidade tem uma efervescência cultural, tem uma vocação cultural, os investimentos em cultural não só vão continuar, como eles vão aumentar, mas a crise nos provoca, né, para outras alternativas que devem ser introduzidas, que devem ser exploradas no nosso município. Então, os eventos continuarão em formato diferente. Quer dizer, o Festival de Inverno este ano vai ter um formato menor, né, para ter um menor custo. Né? Ele continua, ele vai ter um foco maior com os shows na concha acústica, porque quando a gente faz os shows na Praça do Oreião, a montagem de um show daquele custa 300 mil por dia, né, por evento, por show. Só de cercamento da praça toda por uma questão de segurança, você gasta ali perto de 150 mil, metade disso, né, para cercar para um dia de show. Então, nós temos que levar para a concha acústica, porque já tem uma estrutura montada, pronta, cabem 3 mil pessoas a 4 mil pessoas, e adequando os shows deste ano a este público, né? Mas continua sendo financiado pela Prefeitura. A Expoita, da mesma maneira. A Expoita, este ano, nós estamos revendo totalmente o projeto, temos uma proposta de fazer um edital para que a iniciativa privada explore os shows, explore o evento de uma maneira geral, e nós vamos estar recuando este ano com relação à exposição de agropecuária, de gados, porque nós estamos revisando, já estávamos fazendo isso, fazendo uma revisão, né, junto ao Sindicato Rural, junto a produtores, Secretaria de Agricultura, para que a gente encontre um modelo de exposição agropecuária, facilite e que promova negócios agropecuários em Itabira. As exposições do Brasil todo, de uma maneira geral, quando tem gado, quando tem equinos, etc., bubalinos, no caso de Itabira hoje já temos, você tem você promove o comércio, promove o negócio, né? Joga uma vitrine sobre a produção local desses produtos agropecuários para que a cidade seja um centro de referência, né, na área agropecuária. Itabira está longe disso ainda, mas a Expoita ela tem que ter um conceito diferente, ela tem que promover negócios. Só isso ela vai valer a pena, porque senão nós estamos fazendo um grande investimento para, né, apenas de exposição, apenas de apresentação, mas sem um fim, uma finalidade comercial, o que não é adequado, o que não é recomendado para essas exposições agropecuárias que temos pelo país afora. Então, há um momento de uma revisão conceitual. O ano que vem nós vamos voltar com uma Expoita, uma exposição completamente renovada do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do expositor e, claro, com uma atração também, né, que funciona como uma atração também para quem gosta, os leilões e etc. E a parte de show, de espetáculo, que eu digo sempre 2 em 1 Expoita, e já este ano a gente vai tentar manter, mas com participação da iniciativa privada. Marco, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você detalhasse um pouco mais dessas medidas que vocês têm tomado, né, de outras áreas que eu não perguntei aqui, para promover esse corte de gastos aqui na Prefeitura. É isso que nós estamos fazendo, né? Adequar orçamento à receita, né? O orçamento aos gastos, não gastar mais do que arrecada. Para isso, não só este ano, mas o ano que vem,
a projeção é de manter um orçamento perto de 200 milhões a menos. Nós estamos em 186 milhões este ano em relação ao ano passado, e ano que vem deve viajar também nessa ordem, né? O orçamento da prefeitura, que foi perto de 1 bi 100, está vindo para 900 milhões, então são 200 milhões de diferença em números gerais. Então, é necessário fazer a gestão disso. E fazendo isso, o que nós estamos fazendo de forma muito consciente, muito tranquila, muito profissional, né, impactando de uma certa forma algumas pessoas, mas não quem mais precisa, certamente não, e de uma maneira geral não impactando a economia da cidade. A economia da cidade vai continuar fluindo naturalmente, e esses cortes são disso, né? Todas as obras em andamento vão continuar, nós vamos continuar com todas as obras da educação, com todas as obras na saúde, com todas as obras na assistência, não haverá nenhuma paralisação de obra no município, a continuidade total, o que há essa readequação, a gente aprender, né, a usar melhor os recursos. Esse é um exercício importante para a nossa cultura também do serviço público na cidade, né, e cortar, por exemplo, passagem de ônibus, uma revisão que nós estamos fazendo do subsídio, ainda é importante fazer, mas a gente tira o subsídio do transporte, por exemplo, do Vale Transporte, de uma certa forma. Quando a gente pôde, nós beneficiamos também as empresas, né, quem paga Vale Transporte, mas a gente mantém o subsídio forte, alto, importante para o cidadão que não tem emprego formal. Então, são medidas que são necessárias, né, mas sem prejudicar ninguém, com certeza, e mantendo a máquina da economia de Itabira girando normalmente. Marcos, só pegando um gancho aí, que você falou da questão do subsídio, então esse subsídio que é repassado para a Vita, ela vai ter uma mudança nisso? Vai ter, nós vamos estar anunciando provavelmente amanhã já, né, na sexta-feira. A gente diminui o subsídio, a gente tira o subsídio do Vale Transporte, né, e mantém o subsídio importante para o cidadão comum. Então a gente está em cortar em todas as áreas. E como cortar sem prejudicar quem mais precisa? Esse é um bom exemplo do Vale Transporte. A gente deu subsídio, né, em 4 anos, mantivemos subsídio de mais de 50%, né, para todo mundo. Agora a gente vai manter o subsídio de 50% para o cidadão comum e vamos tirar o subsídio do Vale Transporte, porque é necessário agora, né? A empresa volta a pagar o que sempre pagou historicamente no transporte público em Itabira. Quando puder, a cidade tendo de novo uma receita, né, que permita subsidiar também as empresas, nós vamos fazer normalmente, porque também é uma contribuição para o setor produtivo. Eu queria tranquilizar Itabira, o que a gente está fazendo aqui, e muitas vezes, né, no universo político se utiliza muito, né, para criticar medidas como esta do ponto de vista político. A política às vezes utiliza muito esses momentos, né, para vender ou para potencializar a crise, ou tentar imputar à gestão municipal a crise a uma má gestão. Eu quero dizer que não tem nada disso, né? Estou absolutamente tranquilo, os secretários trabalhando com confiança, com responsabilidade. O que nós estamos feito aqui é uma ação de responsabilidade e de gestor, né? Fazer gestão na crise demonstra e prova quem é bom gestor. Quando tem muita fartura, todo mundo pode fazer, mas na crise é que o bom gestor aparece, sempre assim, em qualquer lugar. Então, eu queria tranquilizar a comunidade de Itabira, nossos queridos itabiranos, né? O que a gente está fazendo é um dever de casa que precisa ser feito. Tem que ter coragem, tem que ter responsabilidade, tem que ter profissionalismo, tem que ter gestão. Isso nós temos e é isso que nós estamos fazendo nesse momento.